Salve, salve, alquimista! Se liga só, pessoal, em alguns vídeos atrás aí, eu resolvi essa questão do ITA, certo? E eu percebi um detalhe. Eu falei dessa terceira sentença aqui, ó. Se liga só. O poder de polarização de um cátion é maior quanto maior for o seu volume e a sua carga. A interação desse cátion com um ânion altamente polarizável tende a apresentar um maior caráter covalente. Tá? O ITA deu uma questão sobre ligações químicas, tá? Olha lá, sobre ligações químicas, e deu essa sentença 3 aqui, falando sobre a polarização de um cátion, tá certo? E eu decidi fazer um vídeo somente disso para você, discutindo esse tópico aqui de ligações químicas. Por quê? Porque isso daqui, ensino médio nenhum vai ensinar. Isso aqui não vem em livros comuns de ensino médio. Pode ser que algum cursinho voltado para provas militares, voltado para IME, para ITA, para SPSEX, talvez, possa aparecer esse conteúdo aqui. Mas ensino médio padrão não vai te ensinar isso. Isso você só vai aprender aqui no Lições de Química, beleza? Então eu vou explicar para você isso daqui e depois eu volto na questão e explicar se essa sentença é certa ou errada. Vamos lá. Se liga só. Poder polarizante de um cátion. O que é o poder polarizante de um cátion? É a capacidade que um cátion tem de deformar a nuvem do ânion vizinho a ele. Tá? Então, por exemplo, eu tenho um cátion e um ânion. Qual que é a capacidade desse cátion de deformar essa nuvem aqui, ó? De atrair essa nuvem eletrônica do ânion? Qual que é a relação? Primeiro, ele tem que ter uma carga. Cátion tem carga, certo? Cátion, carga positiva. Então a primeira relação que a gente vai sempre analisar é a carga do cátion. Carga do cátion. Quanto maior for a carga do cátion, maior o seu poder polarizante. Pensa comigo. Eu tenho um cátion com 1 mais, carga 1 mais. E tem um cátion com carga 3 mais. Ora, ele tem 3 cargas positivas a mais. Ou seja, óbvio que ele vai puxar a nuvem eletrônica com muito mais intensidade, não é? Então o poder de deformação dele é maior. Agora vamos ver o volume. Pensa sempre assim, ó. Se eu tenho um grande volume, eu tenho uma densidade de carga menor. Por quê? Porque a carga está mais distribuída ali, está sendo ocupada por outras funções ali. Se eu tenho um menor volume, eu tenho uma densidade de carga muito maior. Por quê? Porque meu volume é menor, minha carga está mais concentrada, então eu tenho esse volume de carga maior, melhor, mais forte, digamos assim, maior. Então, quanto menor o volume, maior o poder polarizante de um cátion. Então, o poder polarizante do cátion é dado a partir da relação carga-volume. Ah, não entendi, professor. Ok, vamos para o exemplo. Olha só, primeira coisa que você tem que fazer, comparar a carga. Entre Na+, e Al3-, quem tem o maior poder polarizante? Carga do sódio aqui, 1+. Carga do alumínio, 3+. Quem tem o maior poder polarizante? O Al, o alumínio. Ele vai atrair a nuvem aqui, ó, com muito mais intensidade do que o sódio. O sódio vai atrair pouquinho. Então, o poder polarizante do Al, nesse caso, é muito maior do que do sódio. Agora, esse exemplo aqui, onde eu tenho cátions de mesma carga, cátions de mesma carga, vamos analisar o seu tamanho, o seu volume. O sódio na tabela periódica, ele está aqui no terceiro período. O potássio na tabela periódica, ele está aqui no quarto período. Quando o sódio perde o seu último elétron de valência, ele vai ficar com duas camadas eletrônicas. Duas camadas eletrônicas. Lembra, ele está aqui no terceiro período, então ele normalmente neutro tem três camadas. Quando ele perde um elétron, ele perde a última camada e fica com duas. O potássio, ele está aqui no quarto período, ó. Se ele perder o elétron de valência, ele vai ficar com três camadas eletrônicas. Quem tem o menor volume aqui? O menor volume é do sódio. Logo, o sódio tem uma densidade de carga muito maior. Portanto, o sódio vai deformar essa nuvem mais intensamente do que o potássio. Então, nesse caso aqui, o sódio, o íon sódio, tem o maior poder polarizante.
Beleza? Poder polarizante de cátion ficou claro. Agora vamos para a polarizabilidade de um ânion. Já no ânion é um pouquinho diferente. A capacidade, a polarizabilidade do ânion é o tanto que a sua nuvem pode deformar, certo? O tanto que a nuvem deformar é a polarizabilidade de um ânion. Primeiro, relação com a sua carga. É a mesma coisa do cátion, tá? O ânion que tiver a maior carga vai ter uma polarizabilidade maior. Por que isso? Pensa comigo. Eu tenho um ânion de carga 1 menos e tenho um ânion de carga 3 menos. Eu soquei naquele ânion ali um elétron, certo? Um elétron. Ou seja, beleza, ele ganhou um elétron ali, deu uma repulsão, mas beleza, um elétron. Ainda cabe. Agora imagina que eu enfiei no ânion 3 elétrons. Pô, começou uma repulsão mais intensa ali entre os elétrons que já estavam naquele ânion. Concorda? Eu enfiei 3 elétrons ali. A repulsão ficou maior, então os elétrons já estão com um movimento maior ali, estão querendo já sair de perto um do outro. Então, aquele ânion que tem a maior carga, maior densidade eletrônica, vai ser mais fácil de ser deformado. Por quê? Porque os elétrons já querem mais espaço, então ele vai ser deformado com facilidade. Tranquilo? Agora, vamos entender a relação com o raio, ou volume também. Pensa comigo. Se eu tenho um ânion, olha lá, aqui já está até explicado. Ó. Se eu tenho um ânion pequenininho, os elétrons que estão ao redor do núcleo aqui estão sendo atraídos com uma certa intensidade. Concorda comigo? Então, além do cátion de fora aqui querer puxar esses elétrons, ainda tem um núcleo que também está puxando. E os elétrons estão mais próximos do núcleo, porque o raio é pequeno. Pensa num raio grandão. Os elétrons estão muito afastados do núcleo. Então, se eu tiver uma carga externa chegando próxima, eles vão começar a partir para lá com mais facilidade, partir para esse cátion com mais facilidade. Logo, aquele que tiver o maior raio vai ser mais fácil de eu deformar. Faz sentido? Faz, né? Se liga nisso aqui então. Vamos analisar. Eu tenho Cl- e I-. Cl-, carga 1 menos, I-, carga 1 menos. Ok, a carga é igual. Vamos analisar o raio deles então. O Cl está aqui ó, no terceiro período e o iodo está aqui no quinto período. Qual deles tem o maior raio? O iodo. Ou seja, a deformação do iodo vai ser muito maior que a deformação do cloro. Então, nesse caso aqui, a maior polarizabilidade fica para o iodeto, o ânion iodeto, e não do ânion cloreto. Ok? Agora, vamos analisar cargas diferentes. Carga 3 menos e carga 1 menos. Ora, aquele que tiver a maior carga vai ser mais fácil de deformar. Aqui, ó, quem tem a maior carga? O fósforo, o P3 menos. Então é ele que tem o maior polarizabilidade. Simples, de boa, tranquilo, né? E o último detalhe é, quanto maior a deformação, maior o caráter covalente da ligação. Ah, como assim? Vê se faz sentido para você. Eu tenho sódio de carga 1+, e o Cl com carga 1-. Esse sódio aqui vai exercer uma força sobre a nuvem do cloro, do cloreto, certo? Que força ele vai inserir ali? Que força que ele vai exercer? Ora, uma força de uma carga. Beleza, fez uma forcinha ali e deformou a nuvem. Ok. Agora vamos para cá, para o alumínio. Eu tenho o alumínio, 3+, e Cl-. Agora sim, o alumínio vai exercer uma força sobre a nuvem do cloro. Que força é essa? Pô, uma força de uma carga 3+. Vai deformar muito a nuvem. Concorda comigo? Agora, por que você acha que quanto maior a deformação, aumenta o caráter covalente da ligação? Vamos dividir isso aqui no meio, ó. Essa ligação aqui, vamos dividir ela no meio. Beleza, dividir no meio. A nuvem eletrônica, ela tá mais para o cloro, mais para o sódio, ou ela tá intermediária ali, tanto para um quanto para outro? Ela está mais para o cloro. Mesmo o sódio fazendo essa deformação da nuvem, a densidade eletrônica ainda é do cloro.
Isso aqui dá pra gente uma característica de ligação iônica, certo? Agora pensa aqui, vou dividir isso aqui no meio também, ó, entre os dois núcleos. Vou dividir isso aqui no meio. A densidade eletrônica, ela tá só pro cloro, só pro alumínio ou tá entre os dois? Pô, tá entre os dois ali. Eu tenho uma densidade pro cloro e tenho uma densidade aqui pro alumínio, ó. Então, se a densidade eletrônica estiver entre os dois átomos, isso aqui dá pra gente um maior caráter covalente. Em termos um pouco mais feios, os elétrons estão sendo compartilhados tanto entre o alumínio como entre o cloro. Aqui não. Aqui a densidade eletrônica ela só está para o cloro. Então é uma ligação iônica. Se o elétron está só para um e não para o outro, ligação iônica. Aqui, se os elétrons estão sendo compartilhados tanto com um quanto com o outro, então é maior caráter covalente. Faz sentido ou não? Faz, né? Faz sentido, faz sentido. Então vamos lá para essa sentença aqui. O poder de polarização de um cátion é maior quanto maiores forem seu volume e sua carga. Já tem um erro. Por quê? A polarização de um cátion ela vai depender do que mesmo? De uma alta carga e de um menor volume. Aqui ele fala que quanto maior for seu volume e sua carga. Não, é quanto maior a carga e menor volume. Certo? Então essa sentença já estava errada aí nesse comecinho. Tranquilo? E a interação desse cátion com um ânion altamente polarizável tende a apresentar um maior caráter covalente. Ânion altamente polarizável significa que a nuvem ela vai ser deformada bastante. Então, realmente, vai apresentar um maior caráter covalente. Beleza? Mas tinha esse erro aqui do volume e da carga. Beleza? Se você quer ver essa questão, eu vou deixar na descrição aí o link para você assistir o vídeo dessa resolução. Fechou? Tamo junto. Espero que essa aula tenha aberto um pouco a sua mente da química. Fechou? Então não decore, domine, entenda os conceitos que você passa de qualquer prova, de qualquer situação.